Fala galera, beleza? Alcides Júnior, Eletroinformática, e no videozinho de hoje vamos mostrar para vocês esse suporte, que é o CAD, para a gente fazer a instalação de um segundo HD, ou no nosso caso a gente vai usar para um SSD, para melhorar a performance de um notebook, tá? Então esse é o adaptador, a parte frontal dele, onde você vai fazer a fixação depois do suporte, do DVD-ROM, né? Lembrando que você obviamente vai ficar sem o seu leitor óptico na máquina, tá? Essa parte aí do CAD é onde a gente vai fazer a instalação física do SSD, ou se fosse um segundo HD, é o mesmo tamanho, tá? A parte de baixo, vai ter ali até o padrão é o mesmo que a gente tem nos DVDs, né? Nos leitores ópticos. Os 4 parafusos aí para fixação, fica direitinho. E você vai usar essa própria ferramenta que vem com ele, essa própria chavezinha aí Phillips que vem com ele, para fazer, porque o encaixe dela é perfeito aí pro adaptador. A parte de trás dele você tem a parte de fixação para depois fixar na carcaça do notebook e obviamente a conexão SATA que vai ser inserida ali na placa-mãe, tá? Uma coisa importante de lembrar é que esse adaptador, por exemplo, que eu estou usando, tá? Esse CAD aí é o de 9mm. E você, dependendo do notebook que você tem, você precisa fazer a verificação de qual o tamanho, porque tem também o de 12mm. Então você tem que comprar o suporte exato para poder usá-lo na hora de fazer inserir esse segundo HD ou um SSD. O SSD que a gente vai usar vai ser esse da Kingston, tá? O V400, que é a última versão dessa série vamos colocar assim, de entrada da Kingston. E isso é parecido, tá? Com o vídeo anterior que vocês viram aí no canal. A gente vai colocar esse SSD para melhorar o desempenho da máquina do cliente, que nesse caso vai ser absurdo, é um i7 com 8 GB de memória. Então, ao contrário da outra máquina, esse é para deixar a máquina perfeita, tá? Porque o HD mecânico está muito lento para o cliente, o boot está muito demorado e ele está reclamando de ter uma máquina tão boa e não está podendo usar todo o poder de fogo que essa máquina tem. Então no próximo take eu vou mostrar para vocês como é que fica o desempenho, tá? Para vocês verem que vai ser bem mais rápido o boot. Vamos lá conferir então. Bom, então é isso aí, galera. Vamos agora fazer um teste. Vai ser um teste rápido, tá? É só para mostrar para vocês realmente o tempo de boot entre um sistema e outro, tá? Vocês podem ver que tem um menu aqui do Windows, porque eu deixei para o próprio cliente perceber a diferença entre um e o outro. É que nessa partição onde eu tenho o HD mecânico, tá? Aqui onde eu tenho o HD mecânico, eu tenho a imagem completa do sistema, como ele estava. E aqui ele já está formatado, mas a diferença, então a comparação não vai ser com essa, eu vou fazer a comparação só de tempo de boot, só por aí vocês já vão perceber como o SSD faz uma diferença brutal no caso dessa máquina, tá? Então vamos começar aqui, ó, pelo tempo de boot aqui no nosso HD mecânico normal, que é um HD de 1 TB que o cliente tinha nessa máquina. Então vamos dar Enter aqui, depois vai ficar contabilizado para vocês o tempo aí, mas em média, olha, vai dar um tempinho legal, demorava bastante só para fazer essa parte aí, que é a parte de boot, né? Só esse pré-carregamento, a gente nem vai inicializar o sistema, porque só isso daí já dá para você ter uma ideia e grande de como estava brutal a demora para inicialização. Eu vou deixar depois, a gente vai deixar contabilizado certinho o tempo para vocês, né? Você vê que nada ainda. Daqui a pouco vai aparecer a tela de login. Então nesse momento que aparecer a tela de login, colocar a senha e tudo mais, aí eu vou parar nessa parte e aí a gente volta com o tempo de carregamento em SSD. Lembrando que então essa tela que a gente está vendo, ele está com um HD mecânico. Hoje em dia não tem jeito, eu falo para todo mundo, não tem como você investir um dinheiro numa máquina top, comprar aí um i7 de última geração, comprar uma quantidade absurda de memória e trabalhar com um HD mecânico. O SSD é imprescindível, ele é a realidade hoje. Você precisa de um SSD para poder tirar toda a performance, né? Extrair toda a performance da máquina. Não, tá aí, ó, vai parar nessa tela, tá? Aqui eu vou parar, depois eu vou deixar contabilizado o tempo, então, e aí a gente vai para a parte de login, né, no
SSD. Então aqui a gente para, vou fazer a transição e a gente vai contabilizar agora o tempo. Olha a demora só para a tela de login aparecer. Agora então a gente vai para SSD. Você já vai notar que a diferença foi muito grande. Agora a gente vai, já está de novo no menu. Agora a gente vai fazer o teste com o carregamento do sistema no SSD. Seleciona aqui, beleza? Vamos ver o tempo, hein? Haha, isso aí mesmo que você viu. Não é feitiçaria, é tecnologia. Ó, para não dizer que fomos parciais com o SSD, eu vou reiniciar agora, porque na verdade toda vez que você acessa esse menu, quando eu escolho o HD mecânico, o que o sistema faz? O sistema está carregando pelo SSD, tá? E esse menu está lá. Então eu vou contabilizar a partir daí, ó. Tá? Aí eu começo a contabilizar, porque isso daí é o SSD. Porque quando você faz o mecânico, ele faz esse processo e começa a carregar tudo pelo mecânico novamente, tá? Mas de qualquer forma, ó, mesmo com tudo isso, mesmo eu fazendo esse outro passo, o tempo que eu levo para fazer isso, não dá nem para comparar, né, pessoal? Olha aí, é literalmente muito, mas muito mais rápido. Um foguete, vamos falar assim, se a gente for comparar com o HD mecânico. E nessa máquina, como eu já falei antes, é uns 7, 8 GB de memória, imprescindível ter um SSD para ir deixá-la com cara de máquina top, como ela é. E isso a gente está falando no notebook. Se fosse um desktop, a performance seria a mesma, a diferença seria a mesma aí, tá? Em tempo de carregamento, porque o HD mecânico não dá conta do recado hoje em dia, tá? Então é imprescindível que a gente tenha o SSD, seja num notebook de última geração, mas com uma configuração parruda, ou seja, num desktop. O SSD é imprescindível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, como sempre, não se esqueça, né? Deixa aquele seu like, favorita, compartilha nas redes sociais, porque essa ajuda de vocês, esse retorno, comentando, né? É com isso que a gente trabalha para estar sempre trazendo um conteúdo diferenciado, porque é isso que ajuda o canal a estar sempre a crescer, tá? E a gente também a produzir um conteúdo sempre mais variado e com a qualidade cada vez melhor para vocês. É isso aí, então, um abraço, valeu e até a próxima!